noite, Flávio. Muito boa noite, Boa Garrafa. noite, Michele. Pessoal, a Gazeta Esportiva hoje tem muito assunto legal, mas antes de ver o que está rolando no mundo da bola, preste atenção. Turminha, o Santos voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Menos de 8 mil torcedores compareceram à Vila Belmiro e acompanharam de perto a virada do Peixe para cima do Ceará. E o jogo teve polêmica, mas dessa vez não foi o VAR. Nos taparon entre líneas, Evandro no participó mucho, Sánchez estaba un poco más tapado. Tuvimos un par de situaciones, pero había mucha gente dentro del área de Ceará y terminábamos con centro muy alto a centrales muy grandes que sacaron todo. Bom, o jogo terminou assim, com vitória do Santos por 2-1. Mas antes da bola parar de rolar, o clima esquentou aqui no gramado. O motivo? O baixinho driblador Soteldo aprontou das suas. Lo driblea siempre, cuando va perdiendo, empatando, en el final, nosotros no hacemos tiempo, nunca. Eso me parece que es un mérito del grupo, en ningún lugar se va a caer ningún jugador de Santos, en ningún momento nadie va a querer, no, que nosotros jugamos a la pelota, jugamos al fútbol y Soteldo gambetea siempre. Polêmica, hein? Polêmica. Vamos comentar o jogo e a gente já comenta a questão do drible. O jogo, ele até ficou em segundo plano. O primeiro plano ontem foi a belíssima coletiva do Sampaoli, né? Ele deu uma aula de futebol na coletiva ontem, Michele, todo mundo saiu assim, fazendo uma comparação com a forma que os técnicos brasileiros encaram os jornalistas. Tudo que se chegava ao Sampaoli, ele respondia com educação, respeitava a pergunta. A minha pergunta, que foi a última, eu pedi para que ele explicasse por que o primeiro tempo do Santos foi tão diferente do segundo, onde o Santos realmente jogou bem, o time saiu vaiado. Você faz uma pergunta dessa para um técnico brasileiro, o cara acha que você está com maldade. Não, foi um fato que aconteceu. O Santos saiu vaiado no primeiro tempo. E o Sampaoli, com muita calma, foi lá, explicou. E sobre o jogo, o Santos não teve bem no primeiro tempo, né, um pouquinho abaixo. Perdeu por 1-0, o Ceará do Adilson se fechou e no segundo tempo o Sampaoli deu uma arrumada na casa, colocou o Pará, acredite se quiser, o Pará deu uma ajeitada pelo lado direito, o Santos encurralou o Ceará e fez por merecer a vitória. E esse lance aí, Flávio, do Soteldo, para mim o Soteldo foi o cara do jogo. O que mostra nesse finalzinho, essa pedalada, essa graça que pode ser considerada assim do Soteldo, ele fez o jogo inteiro. É um jogador insinuante, é um jogador que procura o adversário, vai para dentro do adversário e não faz só quando o Santos está vencendo, não. Tá lá, ó. Ele tava buscando, o cara veio, ele recuou e aí o cidadão lá ficou para cima dele, foi uma cena muito engraçada. Ó, ele tá lá, ó. Tá valorizando o finalzinho de jogo, tá esperando, dá o bote, vem pra mim. Eu acho que faz parte do jogo, Flávio. Faz. Às vezes tem um preço, né? Mas sim, faz parte. Quando tem esse tipo de lance, eu lembro do Djalma Santos. Djalma Santos, quando ele... E ele foi esperto. Quando ele estreou, quietinho. O Djalma Santos estreou e aí ele pegou um ponta muito rápido. Um ponto esquerdo espetacular. Acho que o Lima do Palmeiras, estreia dele. E ele na Portuguesa. Aí Mário do Corinthians. O Mário veio, deu uma caneta nele, um chapéu e saiu. Beleza. A torcida, lance seguinte, a bola cai no Djalma Santos, vem o Mário. Caneta no Mário e chapéu e saiu jogando. É tal história, cara. Não chora, joga. Joga. É a tal história. Mas eu acho também que o Soteldo ele faz sempre. É a maneira de jogar dele. De qualquer forma, que sufoco o Santos, hein? O Santos tem uma dificuldade com o time do Ceará. Nossa Senhora, se disputasse o Campeonato Cearense, ele ia ser rebaixado. Mas não é verdade? Que coisa. De qualquer forma, mereceu a vitória. Está numa campanha dentro do que se podia esperar mesmo. Tem Milionários, é rico e o Santos é o terceiro. Tá lá. Que é o que dá para ele fazer. Deu drible na chuteira rosa. Olha, a gente quer saber de você que nos acompanha aí do outro lado da telinha. Existe drible desrespeitoso no futebol? Sim ou não? Você participa pelo site gazetesportiva.com, votando lá na enquete. Você participa pela hashtag Gazeta Esportiva no nosso Twitter. A gente vai colocar a sua foto, a sua mensagem aqui ao vivo no programa. E você participa no WhatsApp, 99479... nosso Twitter aí, 99479-1633. Adorei esse barulhinho. 99479-1633. É do WhatsApp. É que o meu, eu vou personalizando. Cada pessoa tem um toque diferente no meu WhatsApp para eu saber quem tá mandando mensagem, porque não para, né? Então manda aí pra gente, tá? Vídeo de 10 segundos, grava com o celular deitado. Tem drible desrespeitoso no futebol ou é tudo futebol? Não. Eu sou muito favorável ao driblador.
Eu acho que o driblador é o cara que faz a diferença no futebol. Quando o Brasil passou a tolher o driblador, ele começou a ter problemas. Mas existe aquele que só faz no final mesmo, aquilo que o pessoal do Ceará estava reclamando. É que no caso do Soteldo, não pega. Ele dribla o tempo inteiro. Mas tem cara que só... Tipo aquele Edilson lá naquele jogo, foi desrespeitoso, lembra? Aquilo foi de propósito, né? Foi pra tirar um sarro. Mas ali foi provocação mesmo. Aquilo era uma situação mas pontual, né? Mas tem jogador que é driblador, é uma maneira, é um recurso que você tem. O Sócrates, olha onde eu fui. Ele só passava de calcanhar, era desrespeitoso? Não, era uma alternativa que ele tinha de jogo. Esse menino do São Paulo, Antony, ele joga desse jeito. O Soteldo, ele dribla, o São Paulo tem razão. Ele não faz isso só de vez em quando. A gente adora ver o Olé. E aí, Garrafa? Mas o futebol é assim, você tem que vencer. Existe o cara que só faz mesmo no final do jogo, né, Michele? O cara aí que, é engraçadinho. que quer tirar aí tem uma... Os jogadores têm uma ética entre eles, né? Ó, tá de sacanagem mesmo, aí os caras vão pra dentro. Agora, no drible o cara respeita. No drible... A finta legal o cara respeita. Então, mas que existe o desrespeitoso, então existe. Porque é quando o cara só vai de sacanagem, né? Esse aí foi desrespeitoso? Não, esse não, porque é o que o São Paulo disse, o que eu até falei, ó, o São Paulo falou e ele foi o cara do jogo. O que correu esse baixinho ontem? Não, e tem uma coisa que a gente tem que considerar, olha o tamanho dele. Ele não pode ir pro choque. Ele é um jogador de drible e de velocidade. Ai, que ele é um jogador de drible e de velocidade. Não dá pra ele brigar. Vem. Eu tô ali, ó, finalzinho de jogo, ó, tô prendendo a bola, tô te chamando pro drible, ó. Ó, tô te chamando pro drible. Aí ele vai procurar um companheiro, o cara vem caçando ele, ó. Olha. E aí aquela coisa, bater em criança é feio. Aí não era pra ter, foi vermelho? Não, amarelo. Devia ser vermelho, E também faz parte do negócio, você também tentar intimidar, é do jogo. Do jogo, tá ok. Bom, durante o jogo, o canal Esporte Interativo fez uma denúncia de um suposto ato de racismo e xenofobia vindos da arquibancada da Vila Belmiro. O meia do Ceará, Thiago Galhardo, falou sobre o assunto. Essa situação é desagradável, né? Que triste isso no futebol, né? Claro, né? Se o cidadão se sentiu ofendido, é todo o direito dele reclamar. Ó, só para dizer, Garrafa, tanto o Santos quanto o Ceará falaram sobre esse tema através de nota oficial, abre aspas, para o que disse o clube aí da Baixada. Qualquer ato de preconceito e xenofobia é absolutamente repugnante e inaceitável. Diante dos relatos passados por alguns veículos de comunicação, o clube está investigando e irá tomar as providências cabíveis frente a quaisquer casos dessa natureza. O time do Nordeste também afirmou que vai tomar as devidas providências. Abre aspas, o Ceará Esporte Clube repudia os atos racistas e xenofóbicos e solidariza com os jogadores alvinegros. Sabemos que as atitudes de pessoas como essas não refletem o pensamento da massa santista. E aí, o Santos merece algum tipo de punição por algo que essa pessoa tenha feito? Não, até porque parece que foi identificada a pessoa. Mas se não for, ele pode sobrar. E existe uma lei da FIFA firme que cobra uma posição e o clube pode. Mas qual é a acusação? Não me ficou claro na hora. Parece que primeiro te chamaram de negro, de vagabundo e nordestino, essa coisa toda. Eu acho assim, esse tipo de cara... Isso é a escória da sociedade, é o lixo da sociedade. O cara desse tem que ser preso, tem que ser indiciado e tem que ser proibido de entrar no futebol para sempre. Na minha cabeça é isso. Agora, se o clube não identificar, sobra para o clube, tem que sobrar mesmo. Tem que sobrar mesmo. Existem clubes que têm orgulho de ser artista. A Lazio é esse, o Zenit, que detonou um jogador, o Malcom, um jogador brasileiro, por ser negro, a própria torcida. Esse tipo de gente não serve pro futebol. Acaba legal disso aí, a fecha atitude essas do porcarias. presidente do Santos, que ligou pro presidente do Ceará, Claro. ligou também pro jogador. A gente, lógico, a gente é contra qualquer tipo de racismo e importante é que se identifique, né, para não se generalizar que a torcida do Santos teve ontem, porque Mas isso o Ceará surgiu, teve esse cuidado, não é? né? Então, acho que até coloquei aqui no grupo, ó, tem algo rolando aí, vamos apurar o que realmente aconteceu. E foi uma situação pontual, que bom que se identificou e que se tome providência com quem realmente estava lá para sair fora da linha. Se não fosse um negro que por acaso jogava lá, futebol brasileiro era de quinta linha. Estou falando do Pelé. O charmoso estádio do Pacaembu é o cenário de muitos capítulos históricos do futebol brasileiro. E um dos mais belos gols marcados no Paulo Machado de Carvalho impressionou tanto que ganhou até uma placa. 27 anos depois, reunimos os personagens dessa bela história. Vamos contar para vocês mais uma história do mundo da bola. Detalhe, história real, hein? Vamos começar pelos personagens. E nesse caso são dois.
O primeiro deles é o ex-atacante Nilson. Jogou nos anos 80 e 90 e clubes foram muitos na carreira, 27 no total. Inter, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Celta da Espanha, Corinthians. Opa, já que falamos de Corinthians, vamos apresentar então nosso segundo personagem. É isso aí, é ele mesmo, Chico Lang. Volta, Carlito Teves! Bom, então, senta aí que lá vem a história. Chico Lang e Nilson são velhos conhecidos. Olha eles aí no Mesa Redonda nos anos 90. Eu acho que esse ano é a vez do Corinthians, né? A gente está aí pronto, preparando, se acertando realmente para essa reta final para dar o título ao Corinthians. Caraca! Ô editor, por favor, dê um detalhe no nosso Chico. Estiloso, hein? Que cabelo é esse, pai? Bom, mas voltando ao assunto, a amizade entre os nossos dois personagens aumentou a partir desse gol. Aliás, um golaço. Ou melhor, um gol de placa. O Corinthians enfrentava o Botafogo no Pacaembu pelo Campeonato Paulista. E ao marcar esse gol, o atacante Nilson ganhou do Chico Lang uma placa. E agora, eles se reencontram para relembrar essa história. E o local, claro, tinha que ser o Pacaembu. Se eu não me engano, não sei se foi o Marcelo Dijan que sai jogando de trás, lança pro Fabinho aqui na ponta direita, aqui nesse cantinho, e ele de primeira bate para a área. O zagueiro Wilson, que eu tinha jogado com ele no Grêmio, tira de cabeça, e eu na entrada da meia-lua aqui, do jeito que a bola vem, sem cair, eu pego de primeira de esquerda. Eu fiquei uns dois, 3 dias com o peito do pé dolorido. Eu estava na tribuna lá da imprensa. O Luiz Roberto de Musso era o administrador do Pacaembu. Aí eu passei por ele e me pegou pelo braço e falou assim: ô Chico, dá uma palavra aqui para nós, como é que tá o jogo e tal. Eu falei: o jogo tá tão bom, mas tão bom, que esse gol do Nilson merece uma placa. E eu vou mandar fazer uma placa. Foi um gol de placa. Aí ele fez um escarcéu na rádio, né? E ficava me cobrando a placa, aí eu acabei fazendo a placa por Nilson. É lógico que na hora você sabia que tinha pego bem, tinha sido um gol bonito, mas você não vê direito. Eu fui ver depois na televisão as imagens, né? Aí que foi cair a ficha que realmente tinha sido um golaço. Ganhou o Nilson, olha o Nilson. Que coisa linda! Sensacional! Nilson! Bom, que tal vermos a placa, hein? Vai cair pra sempre, ó. Verdade. Coisa linda, ó. Olha aí, Nilson. Que coisa bonita, Chicão, olha. Placa aí, que bonita, hein? Bacana, né? Olha que bacana. Uma homenagem ao artilheiro Nilson do Corinthians. Ele, aos 43 minutos do primeiro tempo, marcou o terceiro gol corintiano na vitória de 4-0 sobre o Botafogo de Ribeirão. Que os filhos dos nossos filhos não se esqueçam jamais daquele instante mágico, ocorrido na noite do dia 3 de setembro de 1992, do jornalista Chico Lang. Parabéns. Obrigado, Chico. É isso aí. A placa oferecida pelo Chico está na entrada do portão principal do Pacaembu. E ao lado dela, não são muitas. E as que lá estão, na sua maioria, fazem alusão às conquistas da seleção brasileira. Meu ao lado só de estrelas, né, de fera, do rei do futebol, Pelé, Ronaldinho, que sou fanzaço dele, vi crescer lá no Grêmio, né? E ali do lado do Charles Miller, né? É, o tempo passa, a amizade permanece. E a história desse golaço está eternizada. Parabéns! Que demais! Que momento! E é claro que não podíamos deixar de convidar o Chico Lang para comentar esse gol bacana, a questão da placa, esse belo encontro com o Nilson. Boa noite, Chicão. Boa noite, Michele. É um prazer estar aqui. Foi um lance assim de arrobo de paixão, né? Uhum. Todo mundo aqui tem paixão pelo futebol. O Flávio Prado, por exemplo, ele vive falando isso, ressaltando a paixão pelo futebol. Sim. Né? Inclusive, quando as recentes tragédias da minha vida, eu me motivei a vir para o trabalho exatamente pela paixão ao futebol. Perfeito. E o Flávio sempre ressaltou isso, né? Ressaltou isso. E quando eu vi esse gol do Nilson, eu fiquei louco, né? Fiquei louco. Fiquei maluco. Na hora eu fiquei maluco, falei, não, eu preciso fazer alguma coisa.
Porque o futebol não pode se perder. Que legal. Né? Os atos bonitos que acontecem no futebol têm que ser registrados, têm que ser eternizados. Né? E o Nilson, embora não seja, nunca foi um craque de primeira linha, né, para a época, principalmente hoje, talvez ele fosse um grande jogador, estivesse até jogando num time do exterior. Mas na época ele tinha tanto cara bom que ele sumia lá no meio desses caras bons. E aí eu virei, não, vou fazer a placa. Aí encontrei o Múcio, né? O Múcio me pegou pelo braço, ele estava na Rádio Globo, na época, narrando na Rádio Globo. E aí ele virou e falou assim, não, Chico, vamos fazer essa placa, vai fazer essa placa. Aí a Michele perguntou, você gastou dinheiro, muito dinheiro para fazer a placa? Cara, a placa. Foi, pior que foi. Gastei uma nota, é 5 mil de alguma coisa do dinheiro da época. Cruzado, mas ela tá boa, tá inteirona, foi boa, gastou bem o dinheiro. Então, ela tá inteirona, mas você sabe qual é o meu medo, Flávio, Michele e Garrafa? É que com essa modernização aí do Pacaembu, quem for pegar o comando do Pacaembu, me parece que é uma empresa, tire as placas e jogue fora ou ponha em outro lugar. Né? Isso aí me preocupa bastante. Tanto é verdade que eu vou ver se eu entro em contato com esse pessoal, levo essa matéria para eles verem a importância. Colocar em outro lugar, lá no Pacaembu, mas deixa lá, porque isso faz parte da história do estádio, certo? Exatamente, Chicão? Faz parte da história do estádio e foi não foi assim o lance, mas foi um lance. Na Europa, isso é muito comum. Você vai no Mineirão, por exemplo, que mesmo depois de reformado, você só vê placas e mais placas que várias pessoas colocaram no lugar. Né? Ô Chico, e você sabe que uma pessoa mencionada aí na matéria que nós mostramos mandou um recado muito especial para você. Dá uma olhadinha. Lá se vão 27 anos. Meu amigo Chico Lang eternizou essa noite memorável no Pacaembu. Foi um Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. O Corinthians já ganhava o jogo por 2-0. O Nelsinho, o lateral esquerdo, fez um golaço de falta. O Viola fez o segundo e o quarto. Mas o gol mais importante da noite, pela belezura, foi o gol do centroavante Nilson. Ele acertou um sem pulo da entrada da área inacreditável. Um dos gols mais bonitos da história do Pacaembu. Um chute raríssimo. Mas o Chico Lang, naquela altura, era diretor, inclusive, do estádio do Pacaembu e trabalhava na Rádio Globo. E aí provoquei o Chico Lang na Rádio Globo com essa história de fazer uma placa para o Nilson. E não é que o Chico abraçou a ideia? Grande Chico! Essa ideia está lá, eternizada, com a placa colocada no portão monumental do Estádio Municipal do Pacaembu, que é um estádio da cidade de São Paulo, mas do coração dos brasileiros. Foi uma iniciativa linda e que está eternizada lá. Valeu, Chico. Parabéns, garoto. Que golaço, sabe de quem? Nilson. Centroavantaço, que gol ele fez. Ai, que legal! E para quem não sabe, né, Chico, o Luiz Roberto é da casa, trabalhou aqui na Rádio Gazeta com a gente muito tempo. Aqui na TV Gazeta apresentou com a Valone um programa chamado Show de Bola. Sério, Garrafa? Show de Bola, né? Antes do Mesa Redonda, aqui na TV Gazeta. E nessa época que o Luiz estava na Rádio Globo, eu era o repórter lá da Rádio Globo e eu me recordo muito desse momento na nossa transmissão da Rádio Globo, quando o Chico foi lá na cabine e aconteceu tudo que disse. Eu não fui na cabine, ele me içou, me pescou pelo pescoço e falou, Chico, vamos fazer um gol de placa e tal, eu boto aqui, que eu administro o Pacaembu, eu valorizo e tal. E de fato, essa placa já estava em outro lugar, foi para outro lugar, mas eu não quero que ela seja jogada fora, que ela fique lá eternizada, porque realmente foi um esforço descomunal para fazer essa placa. Para sua tranquilidade, só nesse momento a privatização está parada. Tem uma matéria que será apresentada na próxima semana, né, Michele? Que vem. A privatização, de acordo com o Ministério Público, ela está parada nesse momento. Aí a obra está... O Garrafa tem até os contatos lá do pessoal do Pacaembu. Vou pedir para trazer de volta a estátua do Bellini. Que tinha na entrada do Pacaembu e está lá no Serete. Pô, seria muito legal isso aí, hein? Manter a placa, óbvio, Opa, né? Tudo isso. E a estátua do Belém de volta seria maravilhoso. E a estátua do Davi pelado? Onde foi Essa parar? tá no Coliseu de Roma. Não, mas tinha uma lá você também. Tem razão, é do Davi, não? Do Belém é no Rio, no Maracanã. É do Davi, né? Tá lá no Serete. É do Davi mesmo? A do Belém é no Maracanã. Eu cometi um erro. É do Davi. É isso aí, tá lá Por no isso que o Serete. Avalone falou, a estátua de Davi, não sei o que. Essa estátua do dia Está lá no Serete, a gente poder tentar trazer de volta, seria legal. Turma,
e vamos pôr numa mesa redonda, onde tem a bola. Ah, não, pôr no Pacaembu. Melhor pôr lá, porque senão muito sobe. grande, deve ter uns 3 metros de altura. Ô, gente, daqui a pouquinho a gente traz mais informações quentinhas da preparação dos dois clubes para mais uma rodada do Brasileirão. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu recebi uma carta hoje da mãe do Toninho, a dona Maria Helena. O Toninho tá sempre assistindo a gente. Toninho, um beijo grande pra você. Vou torcer pra que seus olhinhos fiquem melhores. Dona Maria Helena, vou rezar pro seu joelho também ficar bom, tá bom, minha querida? Sua cartinha tá guardada aqui no meu coração e no camarim, tá? Temos mais dicas especiais pra você, a gente já volta. Aqui, ó, entendedores entenderão, certo? Quem tem criança em casa, a gente tem um monte de criança. O Guilherme, ele dança bem, tia, que até se machucou por causa disso. A criançada que tá assistindo Gazeta Esportiva, muito bom. Manda no WhatsApp. O primo aqui na redação tá sempre vendo também. Vocês conhecem o Baby Shark? Ele faz o primo faz. Você faz? O Guilherme. Como é que é? Baby Shark, Baby Shark. O Montanha também, sempre. Hoje eu vou encontrar meus netinhos, vou ver se eles... Capaz deles falaram, eu vou largar de ser tonto. Hoje na redação, depois da reunião, tava o Montanha e o chileno. Os eles dois. Ficam ali. Montanha gosta muito. Montanha é demais. Gente, quem não entendeu nada disso, não tem criança em casa, não vai entender mesmo. Mas vocês viram aí uma paródia que a Santos TV fez com a música Baby Shark, que tá um sucesso. Legal, e buscando a garotada, acho que isso maravilhoso. A musiquinha gruda na cabeça de tal modo que, enfim, vai ficar aí na cabeça de vocês muito tempo. Procurem na internet Baby Shark pra vocês entenderem. A avó faz assim, a mãe faz assim, aí o pai faz assim, o vô faz assim, e eles ficam horas com esta música ouvindo. E o inteligente pessoal do Santos, do marketing, usou. Sim. Parabéns ao pessoal. E ficou super divertido. Muito legal. E por falar no peixe, o Thiago Salazar esteve hoje no CT Repelé, fez a musiquinha e acompanhou a reapresentação da equipe. O futebol é dinâmico e as coisas mudam muito rápido. Eu sei, é clichê, frase pronta, mas é a pura verdade. Olha só o caso de Eduardo Sacha. Chegou ao Santos sob desconfiança, surpreendeu, teve contrato renovado, de repente nem era mais relacionado e agora curte boa fase de novo. Eu tive a paciência e sabia que uma hora as coisas iriam acontecer. Continuei trabalhando na minha, quieto, mesmo sabendo que naquele momento eu não iria jogar, mas eu estava pensando mais lá na frente. Eu sabia que a oportunidade ia aparecer e que eu seria útil. Mas não é só isso, o atacante teve de mudar a cabeça de Jorge Sampaoli. Conta essa história, Sacha. Fui conquistando aos poucos durante o treinamento, prestando atenção na forma que ele gostava que os jogadores se portavam dentro de campo. Isso me fez perceber e talvez mudar um pouco o jeito de jogar. E deu certo. Sacha colocou o Santos no jogo ontem, antes da virada em cima do Ceará, e é o artilheiro do Peixe no Brasileirão com 10 gols. Naquele jogo contra o Red Bull, que eu não esperava a cabeça ele jogando, acho que foi naquele jogo, a partir dali, acho que eu ganhei um pouco da confiança dele. E também por ter confiado no trabalho de Jorge Sampaoli, é que talvez o Santos esteja colhendo os frutos nesse Campeonato Brasileiro. Afinal, esse time aqui já superou a campanha inteira do Santos no Brasileirão do ano passado. E olha que ainda faltam 12 rodadas. Esse ano a gente está com o mesmo treinador desde o início, isso ajuda bastante. Então acho que isso é um dos principais pontos que a gente ter conseguido já bater a mesma pontuação do ano passado inteiro. O que vem a gente tem tudo aí para conquistar muitas coisas. Tudo bem, 2020 é um ano promissor mesmo, mas calma lá. Ainda tem muita coisa para rolar. Domingo o Santos pega o Galo em BH
e conta com os retornos de Uribe e Marinho. O Peixe é o terceiro na tabela, abriu 7 pontos do Corinthians e está a 10 do líder Flamengo. E aí, dá para chegar? E a gente está pensando como pensou desde o início do campeonato, jogo a jogo, fazendo nosso dever, que é buscar os 3 pontos. E lá na frente a gente vai ver a possibilidade final mesmo do que a gente pode alcançar. E o Cueva, depois de ter sido liberado pela seleção peruana, foi liberado também pela diretoria do Santos para resolver questões profissionais, ou seja, está buscando novos ares, já não está sendo aproveitado, mas vem e se apresenta para o jogo contra o Atlético Mineiro. O Cueva vai seguir novos ares. Bom, o Flamengo tem pela frente um clássico domingo contra o Fluminense e na semana que vem a partida decisiva da semifinal da Libertadores diante do Grêmio. Agora, vocês acham que Jorge Jesus vai poupar o time? O que é isso? Descansar. Isso não existe, não é? Descansar os dias que a gente tem, até domingo temos quinta, sexta, sábado para descansar, domingo para correr. E está bem. Agora, se houver alguns jogadores que deem sinais de risco de lesão, isso é outra coisa. Agora, por estar cansado, também os outros estão cansados. Os outros também estão. Os outros também jogam, aliás, os outros até jogam na quinta-feira. Ai, adorei. Bom, é o seguinte, nós não entendemos de fisiologia. Sim. E aí vem essa história de que daquele examezinho que eles fazem e tal. Secar, né? Secar e que há uma previsão de contusão. Ninguém quer a contusão do jogador porque seria contraproducente. Só que o Jorge Jesus está provando o contrário. Ele está botando o time em todos os jogos e o Flamengo não tem mais condição do que os outros. O Flamengo está no mesmo nível de condição que os demais, até um pouco menos. E aí nós vamos começar a mudar conceitos até que já estavam aqui como fechados. Não dá para fazer, não dá para fazer. Dentre outras coisas, além dessa aula tática que ele está dando aqui no Brasil, também esse aspecto vai começar a ser visto com grandes interrogações daqui para frente. E ele mostrou com responsabilidade, porque ele disse, jogadores que estão próximos de lesão, com risco de lesão, esses serão preservados. Mas em tese, quando se poupa, é porque tem um monte. Sim, mas parece que está sendo muito, sabe, está sendo exagerado. Não, mas é isso, ele não está abandonando também essa tecnologia que você colocou, que está à disposição dos clubes. Ele está dizendo que não pode se fazer de um modo geral, como o Renato faz. O Renato tem essa postura. Se respeita, mas eu não concordo, não. Eu concordo com o português. Eu acho ele está mostrando na prática, se tem condição, tem que pôr para jogar. Então, como a gente não conhece, é difícil contestar. Claro. Mas ele está provando que dá, né? Ele está provando que dá e ele falou, se tiver risco de lesão, aí é outra coisa, mas enquanto isso... O jogador está em condição de jogar? Vai pro jogo. Vai pro jogo. Nós estamos em condição de trabalhar? Vamos trabalhar, todo mundo. Giro de notícias, vem com a gente. Rapidinho os comentários do Giro, hein? E o caso de racismo na Bulgária teve mais consequências além da queda do presidente da federação local. O técnico da seleção búlgara, Krasimir Balakov, olha o chileno botando esses nomes aí, pediu demissão hoje, pouco antes. A polícia local anunciou a prisão de torcedores envolvidos nesse lamentável episódio ocorrido durante o jogo contra a Inglaterra pelas eliminatórias para a Eurocopa de 2020. O treinador nega a relação do caso com o pedido para deixar o posto e nós vamos acreditar que foi só coincidência o primeiro-ministro da Bulgária, Boiko Borisov, pedir a cabeça dele na terça-feira e ele sair na sexta, certo? Perfeito que saia, meu. Vá pro inferno esse negócio de racismo aí. Porque tem que o treinador minimizou, né? Tem que tratar, tem que pegar duro. Não dá pra brincar com isso aí mais. Não. E sem conversa. Pegou os caras lá e segue. Cadeia neles. Também acho. Cadeia neles. Olha, falando em técnico, o Fábio Carille vai desfalcar o Corinthians no começo da próxima semana. Teve lesão. Coitado do Carille. O comandante corintiano vai receber uma injeção de ácido hialurônico. Isso é bom pro rosto, viu? Para reparar a cartilagem do joelho esquerdo e deve voltar aos treinamentos na quarta-feira. A gente achando que treinador não tem lesão, aí ó, o Carille vai desfalcar o Corinthians. Né? Ele foi jogador. Tem o pessoal que jogou um tempo atrás, tudo escangalhado, anda mancando com dificuldade. Tadinho do Carille. Carille fica bem, viu? Ainda no timão, o Fernando Wanner, é Wanner que fala? Historiador responsável pelo Memorial do Corinthians, descobriu um distintivo que estava perdido na história do clube. Olha ele aí. O emblema foi utilizado pelo Alvinegro durante amistosos no ano de 1916. A FIFA divulgou... Não, esse é outro tema. Legal, né? Bonito. Vocês gostaram daquele distintivo? Eu adorei. Achei legal. Lindo. Boa. Lembra aquela tatuagem que o boa história. E é a história, né? Tem que ser contada. Aí tem que fazer uma camisa com esse distintivo aí.
A FIFA divulgou o emblema oficial do Mundial de Clubes de 2019 e anunciou que a pré-venda dos ingressos começa na próxima terça-feira. Gostaram do emblema? Gostaram do emblema? Eu não gostei muito. Segue o jogo. Achei meio, tipo, podia... Já vai ser no Catar, né? A gente já sabe Tipo, quem vai já tá ganhar. quente Então, o negócio. o jogo assim, a gente já sabe quem vai ganhar, que vai ser o Liverpool. Então, né? Agora, o que a gente sabe que será muito legal vai ser o troféu Mesa Redonda. Aí sim, a Lux Cola vai estar com a gente mais uma vez, 16ª edição do troféu Mesa Redonda, evento maravilhoso. Eu já estou me preparando faz tempo. A Michelle, nossa, o vestido da Michelle vocês não fazem ideia. Gente, meu vestido vai ser da Sueli Kalimann. Não, espetacular. E os grandes jogadores do Brasil, do ano brasileiro, estarão presentes em mais um evento maravilhoso com a nossa querida Lux Cola, Michelle. E o pessoal da Lux Cola vem todo aqui, sentar na primeira fileira do troféu Mesa Redonda, né? Opa! Olha, depois da primeira derrota da era Fernando Diniz à frente do São Paulo, a meta agora é voltar a vencer na próxima rodada do Brasileirão, quando o tricolor encara o Avaí no Morumbi. O Silvestre traz o noticiário São Paulino. No quinto jogo, o primeiro revés do Fernando Diniz no tricolor. Derrota para o Cruzeiro em Minas. Até então, fora de casa, o novo treinador havia arrancado 2 empatezinhos sem gols. Para o ajeitado Bahia e diante do poderoso Flamengo. Como mandante, campanha 100%, 2 vitórias, 2-1 no Fortaleza e 1-0 para cima do maior rival, o Corinthians. Diniz vai mexer no time para o duelo desse fim de semana, no Morumbi contra o Avaí. Jogadores que foram bem no majestoso, tipo Igor Vinícius, Vitor Bueno, podem voltar. Baixa importante é o Reinaldo, suspenso, vai cumprir a automática. Léo Pelé e Lisiero são opções para a lateral esquerda. Lisiero ainda briga no meio campo. Juan Fran, que também quebra um galho na canhota na linha de defesa, voltou a sentir desconforto muscular e talvez fique de fora. Um dos líderes e veteranos, Hernanes ou Daniel Alves, corre o risco de dar uma descansada no banco de reservas. Difícil cravar, porque o treino de hoje foi parcialmente fechado e muitos jogadores ficaram no refis, trabalhando a parte física. Seguem em recuperação de lesões Toró, Pablo e Everton, os 3 estão fora de combate. Escalação no chutômetro, provável, para depois de amanhã, anote aí, Volpe, Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda, Léo Pelé, Luan, Tietê, Hernanes ou Igor Gomes ou Lisiero. Daniel Alves, Antony e Vitor Bueno disputam 2 vagas nas beiradas. Nas pontas, é o que eu estou imaginando, além do Alexandre Pato como centroavante. Dúvidas cruéis que embaralham o nosso campinho. Quantas dúvidas e possibilidades, minha gente. Mas seja lá qual for o 11 titular, o São Paulo, dono de uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, precisa melhorar o rendimento ofensivo. Em 50 jogos no ano, marcou apenas 46 golzinhos, média inferior a 1 por partida. Pior marca da história do clube. O negócio é balançar a rede dos adversários com mais frequência para tentar pular do 5º para o 4º lugar, trocar de posição com o Corinthians e manter distância de Inter e Grêmio, que vem na cola, e de preferência voltar logo ao G4 do Campeonato Brasileiro. Criar mais, aprimorar a pontaria, parar de perder ponto bobo em casa contra os menores. Domingo, São Paulo encara o Avaí, que está afundado na zona do rebaixamento. Somar 3 pontos é ou não é obrigação, pessoal? Fala sério. Olha, e hoje o Morumbi recebeu o lançamento do Legends Cup Brasil, competição que será realizada no dia 15 de dezembro, lá mesmo no Cícero Pompeu de Toledo, e vai contar com as equipes, com lendas do São Paulo, Barcelona, Borussia Dortmund, Bayern de Munique. E o Lugano deu uma entrevista para o nosso repórter Marcelo Baceggio e surpreendeu ao comentar sobre o técnico Fernando Diniz. Dá uma olhada. Me surpreendeu, eu não conhecia. En un momento que jugadores de confianza dentro del elenco asumen y compran la idea, ya para mí suficiente, ¿no? Eu não conhecia, mas me surpreende muito o nível dele
humano, psicológico, a paixão que coloca no que está fazendo, o respeito a todos os seres humanos que estão no seu entorno. Eu acredito nesse futebol, né? Acredito nessa forma de formar futebol. Depois a parte tática é um detalhe importante, mas esse conteúdo fora do campo, no dia a dia, para projetos a médio e largo prazo, em time de tanta pressão como São Paulo, eu considero muito importante e me surpreende muito do Fernando essa calidez humana que tem. Olha, não sei lá, o Leque tem que dar uma olhada lá, conversar com o Lugano, ver se ele está a fim de trabalhar no departamento de vôlei, handball, algum outro tipo de esporte, porque ele é um dos homens influentes do departamento de futebol do São Paulo, e quando ele vem a público, sinceramente, diz que não conhece o Fernando Diniz, me causa uma estranheza muito grande. Não é declaração de um dirigente ligado ao departamento de futebol, pô. Faz sentido. Uma coisa é eu chegar aqui, vai jogar o Atlético, quem é esse time? Eu não conheço. No mínimo você vai lá, se prepara, você estuda. Será Ninguém que ele não conhece falou tudo. que não conhecia pessoalmente? Não. Bom, de qualquer maneira, as colocações que o Lugano faz... Bom, o Lugano é um cara extremamente inteligente. É um dos jogadores mais inteligentes que eu conheci no futebol. As colocações dele são bastante inteligentes. Essa coisa do desconhecer o jogador, concordo, beleza, mas o que ele coloca, esse relacionamento humano num clube com tanta pressão como o São Paulo, legal, né? Faz muita diferença. Faz mesmo. Pode ser o diferencial para o cara dar um pouco mais, e no caso do São Paulo tem que dar muito mais, porque a coisa não está rolando mesmo. Então, ele teve uma observação muito clara e ele diz assim, se os meus jogadores de confiança dizem que confiam, ok para mim. Deveria conhecer, deveria. Mas a postura do Lugano, postura de gente inteligente. Gostei bastante do que ele falou nesse aspecto. Mas estranho ele não conhecer. Poxa, o Diniz, ele foi treinador do Fluminense, não foi? Sim, tem uma história aí. Tem. Não foi só o Red Bull ou, sei lá, times menores, né? Olha, o Palmeiras está fazendo uma das melhores campanhas da era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, mas vai precisar melhorar ainda muito, muito mesmo, para chegar pertinho do título. O Fernando Gavini tem os detalhes dessa história pra gente. Nas duas vezes em que foi campeão brasileiro na era dos pontos corridos, o Palmeiras chegou à 26ª rodada com menos pontos do que tem hoje. Em 2016, o time era líder com 51, um a mais do que o Flamengo. Ano passado, o Verdão era o segundo colocado, com 50, um a menos do que o São Paulo. Em 2019, foram 53 pontos conquistados pelo Alviverde. O problema é que o Flamengo soma hoje absurdos 61 pontos. Lógico que o Flamengo está fazendo um campeonato incrível, tem que tirar o chapéu para eles, né? Mas enquanto tiver chance, a gente vai lutar sim pelo título. Brigar pelo título significa não perder pontos de jeito nenhum e rezar por tropeços do Flamengo. A tarefa do domingo é dura, enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba, adversário que o atual líder venceu por 2-0 na penúltima rodada em plena Arena da Baixada. Joguei lá ano passado, eu sei o quão complicado é jogar lá, né? Principalmente dentro de casa, eles são muito fortes. Acredito que vai ser um jogo difícil, mas a gente tem totais condições de ir lá e fazer um bom resultado. Contra o Atlético Paranaense, que costuma sair para o jogo, o Palmeiras não vai sofrer como sofreu com a retranca da Chapecoense na última quarta-feira. Mas isso não significa que o Verdão terá vida fácil em Curitiba. A Chape veio para cá desse jeito, acreditou ser o melhor e nos trouxe dificuldade. O Atlético lá vai sair e também vai nos trazer dificuldade. Eu acho que a gente não pode perder a essência do nosso time, né, e fazer aquilo que a gente vem treinando. Rafael Veiga sabe do que está falando. Ano passado, quando foi campeão da Copa Sul-Americana, disputou 48 partidas pelo Atlético Paranaense. Fez 9 gols e deu 8 assistências. O curioso é que se ele entrar em campo neste domingo, vai completar em 2 temporadas pelo Palmeiras o mesmo número de jogos que fez em uma pelo Furacão. Todo jogador quer jogar, né? Lógico que eu fico incomodado por não estar jogando, mas respeito, né? Quem está jogando, a decisão do treinador sempre. Mas todo jogador fica incomodado por estar no banco, né? O que eu posso fazer é treinar todo dia, me dedicar para quando a oportunidade aparecer, eu aproveitar. Neste sábado, o Corinthians volta a jogar em casa pelo Campeonato Brasileiro, mas é bom ficar alerta. O adversário será o desesperado Cruzeiro, que luta para fugir do rebaixamento. Que fase? Jonas Campos tem as notícias do Timão.
Foram 7 mudanças contra o Goiás e um Corinthians que, apesar do empate por 2-2 no Serra Dourada, mostrou evolução. Eu vi com bons olhos, né? Até a partida foi muito boa, primeiro tempo, segundo tempo um pouco abaixo. O Goiás também tem uma grande equipe, mas eu vi com bons olhos e posso ter certeza que o nível vai crescer bastante com isso. O treino desta sexta-feira foi fechado para a imprensa, mas a tendência é que as mudanças do último jogo sejam mantidas para o duelo deste sábado, 19h, contra o Cruzeiro na Arena de Itaquera. A equipe, aliás, terá outras novidades, já que Cássio e Gil não jogam porque estão suspensos pelo 3º cartão amarelo e o zagueiro Manuel, por questões contratuais, não pode enfrentar o Cruzeiro. Com isso, o Corinthians deste sábado terá uma linha defensiva inédita com Walter no gol, Fagner, Bruno Mendes e Marlon no miolo de zaga. E na esquerda a informação de que Danilo Avelar, esse sim, deve retornar na vaga de Carlos Augusto. Meio campo com Ralf, Pedrinho, Sornosa, Matheus Vital e Janderson. E Gustavo na referência do ataque. O técnico é Fábio Carille, que apesar de ter o time na 4ª colocação do Brasileiro, vive momento conturbado. Burburinho sobre a saída do treinador no ano que vem e até sobre o interesse do Corinthians em Thiago Nunes do Atlético Paranaense rondam o Parque São Jorge. Mas o experiente Walter, que amanhã voltará a campo exatos 6 anos depois de sua estreia pelo clube, garante que o professor segue tranquilo no comando da equipe. Até a gente fica surpreso com muita coisa que acaba saindo, né, de vocês, e muita coisa não é verdade, né? Mas ele lida tranquilo com tudo isso, é um cara já experiente, cara, né? Ainda mais por tudo que já conquistou aqui dentro também, né? Mesmo tendo pouco tempo, né, como treinador, mas é um cara que a gente respeita e sempre vai ter a primeira voz. Me agradou o que o Carille fez no meio de semana. Se o time não jogou, um primor, mas ele começa a experimentar outras peças, mexer na equipe, vai ser obrigado a mexer, como informou a reportagem novamente. E o Carille tá buscando oxigenar o time. O time estava parado, estático, vai pegar um adversário pesado. Cruzeiro é uma camisa forte, está na zona de rebaixamento, venceu o São Paulo. O Abel já está colocando essa rapaziada no eixo. É um grande jogo amanhã. Aliás, você vai acompanhar amanhã no Show de Bola aqui no nosso site Gazeta Esportiva e no nosso canal do YouTube. Beleza. Todas as informações da 27ª rodada do Brasileirão você confere aqui no Mesa Redonda, domingo, a partir das 9h. Estaremos com a nossa equipe de reportagem ao vivo lá em Curitiba, com os vestiários de Atlético Paranaense e Palmeiras. Então, tudo sobre o jogo você vai saber, porque não vai ter, acho que não vai ser televisionado esse jogo, não? Não, é só pelo esporte interativo, que então, é TV fechada. Então, você vai saber tudo do jogo no Mesa Redonda às 9h. E também teremos os melhores momentos dos jogos de Corinthians, Santos e São Paulo. E as presenças de Paulo Turra, ex-auxiliar técnico do Palmeiras, braço direito do Felipão, e do jornalista João Palomino. Boa. Imperdível. Nossas redes sociais, você se conectou? Anote aí, olha que bonitinha nossas redes sociais. Ó, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter, @Gazeta Esportiva, Instagram, @Gazeta Esportiva. E o barulhinho, tem que fazer aquele barulhinho, né? Piu, piu, bichinho. E o youtube.com/Gazeta Esportiva, que é o nosso canal do YouTube. Aê, estamos com 295 mil inscritos no canal. Quando a gente bater 300 mil, vai ter festinha com você. Vamos escolher 5 pessoas para um jantar gostoso, ou no japonês, a gente vai no quiche, ou na churrascaria, Prazeres da Carne, ou numa esfirraria também que nós temos aí. Enfim, a gente vai comer, gente. Vamos fazer isso, que é bom falar de futebol. Mas vamos em todos, já que é 300 mil, 1, 2, 3, 100. WhatsApp. Boa noite, integrantes da mesa. Eu acho que existe drible desrespeitoso, sim. Porém, faz parte do futebol. A gente não tem como coibir isso, tá bom? Pelo menos não é violência. Emerson de Santos. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Osmar Garrafa. Então, para mim não existe drible desrespeitoso no futebol. Futebol é arte, né? Quem não sabe, tem que abaixar a cabeça. Meu, o futebol tá ficando chato. Drible é a coisa mais interessante, mais bonita que tem no futebol. Então vai pra cima. Sou corintiano, mas independente do time, o drible é ótimo. Valeu, galera. Resultado da enquete: existe drible desrespeitoso no futebol? A maioria respondeu que não, 75% dos votos. Ficamos por aqui. Domingo, Mesa Redonda, às 9h. E encerramos o Gazeta Esportiva homenageando o lendário Chuck Berry, que completaria hoje 93 anos. Tchau, Flávio. Tchau, Garrafa. Um abraço, tchau, galera. Tchau.